Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson, eu sou nutricionista e pesquisador voluntário do INCOR, né? Faço parte desse grupo há algum tempo e vim apresentar esse artigo bem polêmico, criou bastante reportagens, né, a respeito, e ele fala sobre um estudo caso-controle de 6 países de dietas baseadas em plantas, pescetarianas e severidade de Covid. Recentemente, por conta dessa pandemia e de epidemias sazonais de influenza, as infecções agudas do trato respiratório estão entre os principais fatores de mortalidade e morbidade em todo o mundo. Em 2016, aproximadamente 2,4 milhões de mortes foram registrados em pessoas de todas as idades, com relação a infecções agudas do trato respiratório. Em 11 de março de 2020, a OMS considerou a Covid-19 como pandemia. Depois desse momento, várias novas variantes de SARS-CoV-2 surgiram. Entre as pessoas com suscetibilidade para contrair infecção, vamos destacar os profissionais da saúde, devido à sua alta taxa de exposição. Mesmo com o atual cenário de vacinação, compreende-se que os fatores de risco associados à sociabilidade de Covid e o curso da doença em médicos e enfermeiros poderiam ajudar o desenvolvimento de estratégias que apoiariam formas de proteção, né, tanto a curto, médio e longo prazo. Este estudo sugere que fatores conectados não só com higiene, mas também nutricionais que influenciariam na imunidade inata e adaptativa, indivíduos com comorbidades como obesidade, hipertensão arterial e outras doenças crônicas não transmissíveis, além de fatores relacionados ao estilo de vida, como atividades físicas e alimentação, né, que já foi comentado, poderiam ter uma associação na forma de como é adquirido o Covid. Então, esse estudo ele tem o objetivo de estudar a associação entre uma dieta autorreferida e a possibilidade de infecção, gravidade e a duração dos sintomas de Covid-19. Vale ressaltar que no momento desse estudo, em abril de 2020, havia 1,8 milhões de casos de Covid registrados. No ato de sua aceitação na revista, em março desse ano, existia 115 milhões de casos acumulados globalmente. Hoje, eu entrei para ver os dados atuais e são registrados 179 milhões de casos acumulados. Bom, esse artigo é realizado por um estudo caso-controle que utiliza médicos e enfermeiros de 6 países diferentes: França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Relacionando dieta, né, padrões alimentares autorreferidos com associações de comorbidade da Covid, e ele foi realizado baseado em um banco de dados internacional, né, de pesquisa médica.
Como inclusão, eles consideraram os pacientes, os médicos e os profissionais de saúde com alta frequência de exposição a pacientes de Covid, considerado como menos de 2 metros, por um tempo maior de 10 minutos, em um espaço de pelo menos 5% do tempo em um turno típico, com especialidades como medicina interna, medicina de emergência, cuidados intensivos, ambientes de prática como pronto-socorro e unidades de terapia intensiva. Além de outros departamentos de hospitalares que os funcionários apresentassem sintomas de Covid ou um resultado positivo de testes de PCR ou anticorpo. Como exclusão, aqueles colaboradores da área da saúde que não tinham essa exposição ou estariam em ambiente de área médica que não fosse considerado como ambiente de alto risco. A pesquisa foi realizada entre 17 de 7 de 2020 a 25 de 9 de 2020. Inicialmente, 7.344 participantes responderam ao questionário nesse período. Apenas 2.884 foram elegíveis. Destes, foram considerados 2.316 controle e 568 casos. Os autores tinham como objetivo 500 casos e 2.500 participantes como controle, sendo que 1.000 deveriam ser dos Estados Unidos e 400 dos demais países. Para a separação e a escolha do grupo controle e não controle, foi realizado um questionário de 100 perguntas. Dentre essas perguntas, existia a pergunta: desde a exposição, a pessoa experimentou pessoalmente sintomas consistentes com um diagnóstico de Covid-19, como febre, tosse, fadiga, perda do paladar ou cheiro, ou casos assintomáticos com PCR ou testes anticorpos positivos. E daí foram divididos o caso não controle e o caso controle. Do caso o não controle, né, o não que seria controle, e o sim, o caso. O grupo considerado como caso ainda foi dividido em sintomas muito leves, moderados, graves e críticos. Apesar disso, os autores relatam que não tinha pacientes que relataram sintomas críticos. Então, eles subdividiram esses grupos em muito leve e moderado a grave. Aqui, eles deixaram especificados, né, o que seriam, né, o grupo muito leve, o leve, moderado, grave. E, no caso, o leve seria os sintomas de febre abaixo de 38 graus, sem tratamento, com ou sem tosse, sem espinéia, sem respiração ofegante, sem achados de imagem anormais. O moderado seriam febres, sintomas respiratórios e ou achados de imagens de pneumonia. Grupos considerados como grave atendem a qualquer um dos critérios abaixo, que seriam dificuldade respiratória, frequência respiratória, maior ou igual a 30 vezes por minuto. Baixa saturação de oxigênio, menor que 93% em repouso, pressão arterial de oxigênio, a relação, né, pressão arterial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio menor ou igual a 300 miligramas de mercúrio, e os casos críticos, que, como já mencionei, não teve nenhum paciente, que seria insuficiência respiratória com necessidade de assistência médica,
admissão da UTI em terapia intensiva, choque ou insuficiência de órgãos extrapulmonares. Além disso, eles dividiram o grupo em 0 dias de duração de sintomas, que seriam os indivíduos assintomáticos, e utilizaram a mediana 14 dias para a comparação de duração, menor que 14 dias versus maior que 14 dias. Em relação à forma como eles determinaram as dietas autorreferidas, eles utilizaram 11 tipos de padrões alimentares. Dietas autorreferidas, né, que seriam alimentos integrais, dietas plant-based, dietas cetogênicas, dietas vegetarianas, dietas mediterrâneas, dietas à base de peixes, as pescetarianas, dietas paleolíticas, dietas com baixo teor, dietas pobre em carboidrato, low carb, dietas ricas em proteínas e outro tipo de dietas. Para melhorar a forma de como padronizar essas dietas, eles consideraram os padrões que tinham 100 participantes com a resposta sim. E separaram esses grupos em um grupo com alimentos integrais, dietas à base e dietas vegetarianas. Consideraram que o grupo com dietas vegetarianas seria um grupo que seria um subgrupo com dieta plant-based. E fizeram outro grupo adicionando, além desse grupo com dietas à base de vegetais, os participantes de dietas pescetarianas, já que esse grupo não conseguiu atingir essa estimativa de 100 respostas. Apenas 40% de todo esse N teriam uma dieta que considerariam a sua dieta como pescetariana. E o terceiro grupo de pessoas que eles consideraram com baixo carboidrato e dietas ricas em proteína. E aqui eles mostram, né, como eles ajustaram os modelos de análise. Né? No modelo 1, ajustado para idade, sexo, raça, etnia e país. No modelo 2, ajustado para covariáveis do modelo 1, bem como médicos, especialidades, tabagistas e atividades físicas. E no modelo 2, para covariáveis ajustadas ao modelo 2, bem como massa corporal e apresentação, condição médica. Como análise secundária, né, isso daí, no caso, seria uma análise primária, o que acabei de mencionar. E como análise secundária, o mesmo conjunto de modelo para comparar dietas à base de planta versus dietas com baixo carboidrato, dietas ricas em proteínas ou dietas baseadas em vegetais ou dietas pescetarianas, versus dietas baixo carboidrato, dietas de alta proteína e associadas a gás de Covid, e associação entre dietas auferidas, Covid e duração da doença. Bom, na tabela, o que eles demonstram, né, seus resultados? Que a maioria das pessoas que participaram do grupo das pesquisas, 70% eram homens e 95% eram médicos. Eles levantam a hipótese que possivelmente os homens têm uma tendência maior a realizar, participar da área médica em situações de risco, teria esse N maior de pessoas do sexo masculino. Em relação à forma que esses alimentos, da forma que eles dividiram os grupos, né, plant-based mais vegetariano e low carb,
A maioria desses pacientes, né, eles colocam que a maioria dos participantes tinham a dieta rica em proteína e baixa em carboidrato, tiveram sintomas considerados moderados ou severos, né? E de forma oposta, as pessoas que tinham dieta baseada em vegetais ou vegetais epicetarianas tiveram mais probabilidade de ter a Covid da forma mais leve e leve. Na tabela 2, demonstram que as pessoas que autorreferiram a dieta baseadas em plantas, um consumo de vegetais totais a mais, um consumo de leguminosas e oleaginosas a mais também. Inversamente, as pessoas que não seguiam a dieta plant-based, no caso, teriam um consumo maior de carnes vermelhas e processadas, além de frango, né, de carne frango. E também teve uma associação aí de maior consumo de bebidas adoçadas e açucaradas. Em relação à tabela 2, né, que já fez a relação entre dietas à base de plantas e pescetarianas, né, as pessoas com esse padrão alimentar tinham um consumo maior de frutas, mas não significativo. Mas vegetais totais, leguminosas e oleaginosas teriam, na verdade, a leguminosa teria alguma coisa mais significativa, né? Assim como a leguminosa também. E também, de forma inversa, os participantes que não tinham, que faziam parte do grupo de alto consumo de proteína e baixo consumo de carboidrato, consumiam mais proteína animal de aves e carnes vermelhas. Em relação à estatística, né, ao R, o que os autores declararam? Dietas à base de planta teriam 77% menor chance de Covid moderada, com um OR entre 0,2 e um IC de 95% aí de um intervalo de confiança, né, um C, intervalo de confiança de 95%, de 0,1 para 0,81. Já em dietas baseadas em vegetais e pescetarianas, 59% teriam menos chances de Covid-19, moderada a grave, com um OR de 0,45, com intervalo de confiança aí de 0,17 a 0,99. Já em relação às dietas de baixo teor de carboidrato e dietas ricas em proteínas, 48% teriam mais chances de Covid moderada ou grave. Contudo, o OR de 1,48, com um intervalo de confiança 0,89 e 2,1, não foi significativo, já que o intervalo de confiança, já que o 1 estava dentro do intervalo de confiança. Em relação a outros tipos de comparações realizadas no estudo, os ORs de Covid moderado e grave para aqueles que seguiam dietas com baixo teor de carboidrato e alta proteína foram 3,5, com intervalo de confiança de 1,6 a 11,82 no modelo 1, 3,86, com um intervalo de confiança de 1,13 a 13,24 no intervalo 2,
e 3,96 no modelo 3, com um P menor que 0,05 para todos os testes, em comparação com aqueles que seguiam dietas à base de planta. Os ORs para Covid-19 moderada e grave para aqueles que seguiam dieta com baixo teor de carboidrato e alta proteína foram de 2,36, com intervalo de confiança de 0,83 a 6,71. No modelo 1, 2,5 com intervalo de confiança 0,87 a 7,26 no modelo 2 e 2,6 com intervalo de confiança de 0,88 a 7,6 no modelo 3, com um P maior de 0,5 para todos os testes, em comparação com aqueles que seguiam dieta à base de vegetais e dietas pescetarianas. Eu trouxe uma tabela que está numa parte anexa do artigo, que eu achei interessante, né? Que relata que as pessoas que seguiam dietas low carb e dietas ricas em proteínas tiveram maior ingestão de leguminosas, oleaginosas, sopas e produtos de origem animal, por exemplo, ovo e aves. Inferior ingestão de grãos refinados, doces e sobremesas, óleos vegetais, croquetes, bolinhos e pizzas, em comparação aos outros participantes. Bom, esse seria o primeiro estudo associando padrões alimentares à gravidade do Covid-19, segundo os autores. Apesar da hipótese existente de que padrões alimentares saudáveis podem desempenhar um papel na incidência ou curso da doença, melhorando a resposta imune. Estudos além disso, teve outro estudo com 206 pacientes iranianos com Covid-19. Aqueles com maior consumo de frutas e aves e menor consumo de chá tinham menos probabilidade de ter o Covid-19. Entretanto, a diferença nos padrões dietéticos entre os adultos iranianos e a relação da população desse estudo tinham focos diferentes, além do foco do padrão dietético, em vez da ingestão do grupo de alimentos específicos. Dietas à base de plantas geralmente são ricas em fibras, nutrientes como vitamina A, C e E, folato e minerais como ferro, potássio, magnésio, além de fotoquímicos como polifenóis e carotenoides. E alguns estudos relatam que a suplementação de algum desses nutrientes, especificamente a vitamina A, C, D e E, diminui o risco de infecções respiratórias, como resfriados comuns e pneumonias, além de duração dessas doenças. Também apoia que o sistema imune, né, desempenha um papel importante na produção de anticorpos, proliferações de linfócitos e redução de estresse oxidativos. Enquanto que deficiências de micronutrientes específicas e desnutrições generalizadas têm sido associadas com disfunção imunológica. Então, nesse contexto, as dietas baseadas no consumo de plantas teriam um aporte melhor, né, no combate destas patologias e dessas situações. Na verdade, os dados desse estudo apoiam hipóteses para o consumo desses nutrientes, né, que eles criariam certas proteções contra as doenças graves. Contudo, não foi possível explorar realmente os níveis de nutrientes desses indivíduos no estudo, já que não havia esses dados na pesquisa. Os autores relatam que estudos futuros com informações detalhadas sobre os níveis de micronutrientes no plasma são necessários para confirmar tais achados e tais hipóteses, né, que este estudo levanta.
Já em relação à ingestão de peixe, os autores mencionam e relacionam a ingestão como um fator protetor por ser fonte de vitamina D e ácidos graxos ômega 3, com um efeito anti-inflamatório, suprimindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, interleucinas, fator de tumor alfa, né? E reduzindo a síntese inflamatória e de ecosanoides sintetizados a partir do ácido graxo ômega 6 e o estresse oxidativo. Estudos epidemiológicos mostraram que a ingestão de frutas e vegetais está associada com menor risco de infecção no trato respiratório superior, como resfriados e gripes. Alguns estudos relatam, né, que maior ingestão de peixe foi inversamente associada com as condições respiratórias, como asmas, doenças crônicas e doenças pulmonares. Padrões alimentares não saudáveis, ricos em açúcares refinados, alimentos processados, carnes vermelhas e processadas, podem ser pró-inflamatórias e têm um impacto negativo na saúde. Mesmo sem os níveis plasmáticos de micronutrientes, os resultados desses estudos apoiam que seguir um padrão alimentar saudável, como dieta à base de plantas ou dieta pescetariana, teriam um benefício em relação ao Covid-19, né? E outros tipos de situações também. Bom, entre os pontos fortes desse estudo, os autores levantam que o grande tamanho da amostra, diversos profissionais de saúde de vários países, já que eles estariam ali mais propensos a contrair o Covid devido à sua proximidade com a doença, o ajuste cuidadoso de potenciais de fatores de confusão e sua relação na fase inicial da pandemia global, né? E a sua realização na fase inicial da pandemia global, antes da detecção de variantes de SARS-CoV-2. Isso poderia complicar ainda mais uma análise epidemiológica multinacional, segundo os autores, ao alavancar uma rede existente de profissionais de saúde. Como limitações, os autores relatam que a autorrelação dos participantes para definir as posições em relação às suas dietas, né? As possibilidades de viés de memória, apesar de considerar os profissionais de saúde únicos, porque podem ser uma fonte de dados altamente qualificada e confiáveis. A definição de certos padrões dietéticos podem variar de acordo com os países, não ter incluído indivíduos com doenças de Covid mais grave, visto que pessoas com casos mais graves poderiam não ter sido capazes de preencher o questionário. A população de estudo era composta predominantemente por médicos do sexo masculino, e isso poderia precisar, seria preciso replicar mulheres e não profissionais de saúde também esses dados, esses achados, e apesar dos esforços para ajustar uma série de fatores de confusão residual, pode ainda estar presente devido a várias, né, na verdade, confusões residuais podem ainda estar presentes devido a não medidas ou não avaliadas incorretamente. Eu fiz uma anotação aqui sobre alguns pontos que eu achei relevante mencionar. Por exemplo, eles também fizeram análise de sensibilidade adicional para o uso de equipamentos de proteções individuais e também, de forma simultaneamente, para modelos ajustados com pessoas que relataram a utilização de suplementos dietéticos, mas não foi significativo.
Devido ao pequeno número de pescetarianos, eles também, que seriam 40, eles não foram possíveis ser estudados separadamente, o que, de repente, poderia ter sido algo interessante, assim como separar o grupo vegetariano dos demais do plant-based. E como considerações finais, né, a conclusão é que indivíduos que relataram seguir dietas com baixo teor de carboidrato e alta proteína tiveram maiores chances de doenças graves semelhantes à Covid, quando comparados com indivíduos que seguiam dietas baseadas em vegetais. Aqueles que relataram seguir dietas baseadas em vegetais e dietas pescetarianas tiveram maior ingestão de vegetais, legumes, nozes e menor ingestões de aves, carnes e processados. O resultado sugere que uma dieta saudável rica em alimentos com alta densidade de nutrientes pode ser considerada para proteção contra o Covid-19. Contudo, estudos futuros com dados detalhando a ingestão de macro e micronutrientes são necessários para realmente ver a associação entre ingestão alimentar e a gravidade de Covid. E aqui eu coloco, para finalizar, uma reflexão. Qual seria o resultado desse estudo se fosse replicado no cenário atual da pandemia? Com a quantidade de novos casos, né, que é 100 vezes maior do que no momento da pesquisa, considerando as variáveis, e possivelmente com um número maior de participantes, tanto pescetarianos como vegetarianos, plant-based e as outras categorias, com uma divisão mais clara e mais considerando, né, cada padrão alimentar, não de uma forma conjunta, mas separada, em relação a esses fatores, né? Será que teria uma replicação igual e com resultados iguais ou melhores do que esse? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns! Parabéns, Emerson. Excelente tua apresentação, tá? Muito bem, Emerson. Você, um trabalho assim bem complicado, né? Bem com muitas variáveis, você deixou bem claro, tá? Aí eu te pediria, Emerson, por gentileza, tomar nota, algumas ideias de repente van colocar, tá bom? Luísa, quer comentar alguma coisa? Também dar os parabéns para o Emerson, acho que era um desafio, né, pegar esse artigo também, assim, para conseguir mostrar os detalhes, a gente sabe que é um assunto de muito interesse no momento, né, e aí essa questão de tentar enxergar aí, né, tem bastante limitação, tem, mas acho que é uma evidência importante, e que provavelmente depois até saiam outros estudos que complementem isso, né, que estejam melhores em pontos falhos que esse teve, mas acho que ele conseguiu, dentre tudo isso, trazer evidências importantes, né, do padrão de dieta aí nessa proteção para não avançar a severidade da doença, bem legal. Eu queria fazer um comentário que esse artigo, se fosse, vamos assim dizer, minuciado, né? Se ele fosse bem, se eu conseguisse colocar ele de forma minuciosa aqui, que demoraria muito tempo, considerando que tem inúmeras tabelas anexas quando você acessa a outra parte do artigo que não foi tão divulgada, com dados que, se tivesse tempo, né, porque o artigo ele saiu muito recente e a decisão de apresentar ele foi muito em cima da hora, assim, a preparação e tudo mais, eu acredito que outros seria criado mais polêmica ainda do que esse artigo já foi criado, né? E o que ele vai criar ainda na discussão aqui, que eu sei que vai acontecer.
Sim. Pessoal, quem quiser comentar, quiser se inscrevendo aí, levantando a mão, daí daqui a pouco a gente vai fazer uma rodada aí. Júlio, quer começar? Tá com o som desligado. Eu levantei a mão, mas eu preferiria, se alguém aí quiser comentar, perguntar antes, por favor, fique à vontade, tá? Se alguém mais tem aí, eu cedo o meu lugar, tá? Bom, eu posso começar, então, falando aqui para o grupo algumas coisas que eu e o Emerson, a gente ficou olhando, assim, né, para montar a apresentação. E aí eu não sei o quanto isso, algumas pessoas provavelmente já tinham visto o artigo inteiro, né? A gente acho que sempre tem aquela coisa assim, né? Qual é a intenção? A ciência ela tem que ser o mais correta, sem nenhuma influência de interpretação, né? Isso tudo faz parte, mas a gente sabe que existem, né? Sempre são seres humanos escrevendo. E quando eu escrevo, sempre tenho alguma tendência de querer mostrar mais alguma coisa mais do que outra, né? E eu acho que o artigo ele mostrou bem ali com o grupo que mesmo assim é pequeno, né? A questão da proteção para os que seguiam a dieta plant-based e quando juntaram com os pescetarians continuou igual, né? Continuou protegendo, mas no artigo, eles, em alguns momentos, ficam falando assim, né? Ah, teve uma associação do risco, né? Quando eles falam do lado oposto. Falando, teve uma associação da dieta low carb e alta em proteína com maior gravidade. Mas, na verdade, não foi uma associação, né? Porque não teve significado estatístico tal. E eles, em um outro momento do artigo, chegam a deixar isso bem claro, né? Voltam lá e falam, olha, não foi significativo, mostra os P's, tal. Então, achei, assim, um pouco... não sei se foi uma tentativa de tender a mostrar mais um resultado do que outro, e por outro lado, eles testaram também, assim, comparando o grupo todo, esse grupo que é um dos resultados lá que o Emerson colocou só escrito, porque eles não montam gráfico daquilo ali, né? Então, assim, eles testaram vários modelos, mas mostraram só o que é a comparação principal mesmo, que são esses 3 grupos de dieta versus todos os outros. Mas eles testaram também um versus o outro, né? E que daí sim dá um odds de bastante risco para quem segue dieta com baixo carboidrato e alta proteína, mas porque daí eu tô comparando assim, né? Quem segue essa com esse grupo bem específico que já tem bastante fator de proteção, né? Que é o plant-based. Então, só um versus o outro realmente dá bastante risco para quem segue a dieta baixa em carboidrato. E isso não chegou a ser mostrado ali em gráfico dos gráficos principais do artigo, né? Eu acho que um outro ponto também, assim, que eu acho que é sempre discutido e nesse aparece, é aquela questão de a própria pessoa se identifica, então ela vai lá e fala, eu sigo esse padrão. E dentro desse padrão, eles não conseguiram de fato, né? Eu acho que assim, a principal polêmica é que também eles não conseguiram de fato ter um número suficiente de pessoas que falaram ser vegetarianas. Então, aí eles acabaram indo para esses planos Bs ali, né, de trabalhar um plant-based, mas que é um plant-based que acaba incluindo carne nas respostas das pessoas, porque quando a gente olha a tabela de alimentos, a gente vê que tinha ali muito menos do que no outro grupo, mas tinha um pouquinho, né? Eu acho que sempre essa coisa de caracterizar o padrão é um desafio também nos estudos, né? Falar, eu estou realmente incluindo aqui o plant-based, ou conseguir ter um grupo de vegetarianos mesmo, né? Assim, o plant-based acho que tem essa... A gente já discutiu isso em alguns outros momentos, né? Assim, definições diferentes, né? Acho que tem grupos que consideram o plant-based como uma dieta realmente sem carne, e outros que são as diferenças nas definições, né, dos estudos.
Uma coisa que eu senti falta é a quantidade de vegetarianos, a quantidade de pessoas que seguiam dieta à base de plantas, porque a única quantidade que nós temos relatada no artigo é aqueles que seguiam uma dieta pescetariana, que seriam 40 indivíduos. E eles relatam que eles aceitaram como padrão pessoas que teriam acima de 100. E aí fica a dúvida, será que tinha acima de 100 pessoas vegetarianas no meio desse grupo? Será que também não tinham 100 vegetarianos e aí por isso eles juntaram para ficar um N maior? Isso ficou bem até nas anexas, até nos trabalhos anteriores. Eu entrei nos 2 trabalhos que eles citam, que eles levaram como exemplo do mesmo autor, que é uma sequência de trabalhos, né? Em cima dessa população. Também não é nada relacionado à divisão desses padrões alimentares. Isso eu achei uma coisa que poderia ter sido mencionado no artigo. Legal, legal, legal. A Fabiane está com a mão levantada, não sei se quer comentar. Passa para a Fabi. Sim. E, apesar das limitações, né, faz muito sentido uma pessoa vegetariana que segue essa alimentação plant-based, ela ter menores sintomas, já que o COVID está muito relacionado à inflamação, né, essa chuva de citocinas e tudo. E eu até fiz um resumo para um congresso que relacionou a alimentação vegetariana e essa questão da inflamação, esse aspecto anti-inflamatório em diversas doenças, né, principalmente doenças cardíacas, enfim, mas em diversas, psoríase, enfim, várias. Então faz muito sentido mesmo esse resultado. Eu acho que o ponto é exatamente esse mesmo. Eu até ia falar, só que acho que uma hora acho que alguém falaria sobre isso, porque eu acho que a gente que estuda isso é um dos pontos, assim, a gente sabe que o potencial anti-inflamatório de uma dieta vegetariana é um resultado até um pouco óbvio, assim, por mais que o estudo tenha limitações, eu acho que é natural que isso aconteça, né? Até porque a gente vê que, sei lá, fator de risco é obesidade, a gente já viu que vegetarianos têm um IMC menor, tudo isso eu acho que vai colaborar realmente com esse resultado, embora o estudo tenha algumas limitações. Uhum. Sim, eu não discordo em nenhum ponto, assim, de que era muito esperado que eles encontrassem esse resultado, mas eu acho que é sempre do ponto de vista, assim, de olhar as críticas que vão receber e realmente reconhecer o que é limitação, o que não é limitação, até para saber como responder, né, as críticas que vão surgindo. E assim, isso fica claro também quando a gente olha os alimentos, né? Eu acho que o fato deles, apesar de terem identificado os padrões por essa resposta das pessoas, é uma coisa que ajudou a ter essa clareza, né? De que, olha, isso tá respondendo esse padrão aqui do que eles consomem. É que mesmo assim eles respondiam o QFA. Então, eles não excluíram as pessoas, não montaram os padrões a partir do QFA, mas a gente consegue enxergar por ali que eles tinham aquele maior consumo de frutas, oleaginosas, tal, então tudo que levava a ter essa composição mais favorável imunologicamente, né? Legal, legal. Posso comentar, Luísa? Claro. Tá. Então, esse trabalho eu achei muito bom, na verdade, muito bom, até eu acho que dentro da comunidade que lida com esse assunto, né, pode marcar aí um trabalho marco, né? Por que vou sustentar que é o trabalho marco, né? Ele tem limitações, tem, na verdade, alguma deficiência, que é a melhor palavra, mais que limitação, né? No gráfico principal, por exemplo, né, depois de colocar uma série de dados, né, coloca a definição de gravidade, né, que não tem nada a ver no gráfico, né, pelo que entendi, está demais, são 6, 7 linhas que coloca, né, que confundem mais. Não tem nada a ver essa definição de gravidade nesse gráfico, né? Sobrecarrega, né? Outra questão que achei uma deficiência é
colocar muchos resultados en ese dado que crea confusión de que un grupo con dieta low carb, high protein, que tiene menos 48% menos, ¿no? Porém no significativo, con respecto a aquellos que no son disso, ¿no? Esa información en el contexto do otro crea confusión, la verdad. Cria una confusión. O sea, ¿cuál es la confusión? Nossa, ¿es o no es ruim? La pregunta es o no es ruim? Porque si no es significativo, ¿no? Mas otra parte, el paper dice que este mismo grupo, digamos, él tiene más taxa que el grupo plant-based, ¿no? Entonces, él está queriendo vender dos ideas, ¿no? Está queriendo, digamos así, para entender las cosas, el trabajo está queriendo ficar bien con aquellos que promueven a dietas plant-based, ¿no? Diciendo que son, ¿no? Que son más asociados a una mejor protección, pero por otra parte, no quiere ficar de mal, ¿no? Con aquel corriente de high protein, low, diciendo de que no, él no es diferente, ¿no? que el resto en geral, ¿no? O sea, tenta ficar bien con los dos lados, mas ahí da una confusión, ¿no? Mas así, da una confusión al inicio, ¿no? Mas quien ve que en profundidad va a ver que las cosas están claras. La verdad, el título, hasta dentro de las redes, hubo bastante polémica por ese trabajo. Mas esa polémica, na verdade, eu acho que não foi por causa do trabalho. O sea, o trabalho, ele tem um título, e o título está bem claro. O sea, os autores fizeram uma ideia genial, né? Colocam os dados, né, com essas deficiências, mas o trabalho não é o problema. Na verdade, eu diria, né, nesta polêmica, eu acho que a dificuldade está de que os críticos, né, tem nas redes críticos, né, dizendo não, que comer carne não é prejudicial, né, tentando ver esse artigo, pegando algunos dados isolados para sustentar essa ideia. E por outra parte, né, o grupo vegetariano dizendo, né, no sentido oposto, né, tentando pegar algunos dados também para apoiar, mas o trabalho, gente, o trabalho ele não foca no vegetariano, ni foca no onívoro, na verdade, ele foca, né, ele achou, na verdade, ele achou que quem pratica a dieta plant-based ou pesco-vegetariana, né, eles acharam resultados a respeito, e eles são uma categoria, por definição deles, né, que não é vegetariano em essência, nem onívoro, na verdade. Eles são no, el plant-based no es más próximo do vegano, él es más próximo do semi-vegetariano, do flexi-vegetariano, porque consumían, ¿no? Consumían até peixe y consumían carne branca y até carne vermelha. Entonces, ese grupo de ahí era un grupo semi-vegetariano, para nós es un grupo semi-vegetariano, ¿no? Entonces, eu acho que o trabalho é importante porque ele encontra uma diferença significativa, né? O sea, claramente, não sei, podemos dizer assim, de repente, mais que a vacina, porque a vacina diz que oferece, tem uma eficiência de 50%, 60%. E aqui você vai ter 70% menos chance de desenvolver um quadro grave, né? Se é plant-based, o pesco vegetariano 59%, ¿no? Então, estamos falando de números contundentes, né? Números contundentes. Então, eu acho que essa ideia é importante, né? Essa ideia é importante. Qual o grupo que foi observado, né, a ter esta associação, né, de um provável benefício? Os números são sólidos, a ideia é engenhosa. Os conceitos não podem se confundir, têm que ser tomados, né, como está, e não que como gostaríamos que tivesse sido, né?